Vamos meditar na palavra de Deus. Estamos expondo Romanos já há mais de 2 anos. Completou 2 anos em agosto. Chegamos no capítulo 14. Eu queria convidar a ler toda a igreja até o verso 12 somente. Romanos 14, 1 a 12. Que o Senhor Deus nos ajude a amar a sua palavra e a obedecê-la. Romanos capítulo 14, 1 a 12. Estamos terminando já. Acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões, pois um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus os acolheu ou Deus os escolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor o faz. Por quê? Porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come. E também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, dos meus irmãos. A tua lei é santa, perfeita, restaura a alma, fortalece a sua igreja, mas ela também nos enche de temor, porque estamos diante de um Deus santo. Nos ensine com esse texto a amar a Jesus, a imitá-lo em todo o nosso tempo de vida que aqui estivermos e ansiarmos para estar com Ele. Em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo. Amém. Paulo trata da relação entre irmãos. Primeira coisa, é muito importante trazer isso. Paulo não trata de gente que não é nosso irmão, como ele faz em Gálatas. Então, a instrução aos romanos é diferente da instrução aos gálatas. A quem ele chama de malditos, pois estavam tentando ressuscitar o judaísmo, no caso de Gálatas, e pondo isso como pedra angular. Aqui não. Aqui Paulo escreve a uma igreja composta de romanos, de gregos, de gente de toda aquela região do Mediterrâneo, de todas as tribos que ali existiam, de gentílicos de todos os meios possíveis, e no meio dessa comunidade havia judeus tradicionais que creram em Cristo. Olha que salada que era isso. Vocês imaginem aqui, esse povo aqui é da Grécia, aqui nós temos judeus que frequentam a sinagoga nos sábados e guardam o sábado. Esses gregos não sabem nem o que é sábado. Ali nós temos um grupo de romanos que trabalham para o Estado, são profissionais, funcionários públicos.
Aqui nós temos soldados que servem a Roma. Ali atrás, perto da Carol, nós temos escravos que se converteram ao Senhor. E é essa comunidade que estava tendo problema com coisas triviais. Por exemplo, comer carne sacrificada a ídolos, beber vinho, trabalhar dia de sábado. E que para cada um desse grupo havia um fim em si mesmo naquilo que eles criam. Então Paulo, como pastor daquela igreja, apesar de nunca ter ido lá, com autoridade apostólica, ele escreve terminando a sua carta, lembrando que no capítulo anterior ele explica como que a gente tem que se relacionar com o tempo, como filhos do dia, se revestindo das armas da luz, e não entrando numa vida de pecado. Aí ele define o que é pecado: inveja, maledicência, impiedade. Aí aqui parece que ele fala, agora eu vou falar de alguma coisa que não é pecado. São coisas à toa, mas que a gente pode transformar isso em ponto de divergência. E Paulo vai dizer que não. Que nós temos que aprender a viver e a conviver com o diferente. Tem um grande autor do século XIX chamado Reagan. Reagan dizia, grava essa frase: reforma é razão desacorrentada. Repita comigo: reforma protestante é razão desacorrentada. Ninguém pode com a nossa consciência. João Calvino, sobre isso, dizia que não há tirania mais cruel do homem do que um homem querer governar a consciência do outro. Pois a consciência do outro, dizia Calvino, pertence apenas a Cristo. Olha que bacana. Esse é um dos princípios que mais me fascina na teologia reformada. É a minha livre consciência diante de Deus. Completamente antagônico ao princípio da Idade Média, do catolicismo romano, que guiava, escravizava por meio de consciências atribuladas, pois não conheciam a liberdade de Cristo Jesus. Temos que lembrar que culturalmente ainda somos católicos romanos. Eu vou te provar. Você acha que aonde eu estou é o altar, sim ou não? Pois bem, cadê as ofertas? Se aqui é o altar, você tem que trazer sua pombinha, sua ovelha, seu manjar. E outra, você tem que chegar e entregar para os levitas. Aqui não tem levita, tem músico. Não é levita. Levita era a turma que pegava o carneiro, lavava, deixava prontinho para a gente cortá-lo aqui. E aí você precisa de um sacerdote. Aí você acha que eu sou sacerdote para fazer mediação e intercessão por pecados. Isso está nas nossas entranhas. Mesmo você que nasceu numa igreja protestante, você tem essa raiz romana. Por exemplo, você acha que a oração do sacerdote vale mais do que a do irmão. E quando nós tratamos pecado, nós também o fazemos no Brasil a partir de uma cultura romana. E não numa cultura europeia, por exemplo, ou americana do norte, ou oriental. Porque os adoradores de Jesus são de todas as tribos, línguas, raças e nações. Quando nós escapamos do catolicismo, quando se trata de diferente, a gente cai na cultura antropológica dos pecados que eram de um tempo e de uma cultura, mas que caducaram. Por exemplo, o homem não pode fazer a barba. Aí tem a igreja que todo mundo para chegar lá tem que ser barbudo. O Fausto ia para o inferno nessa igreja, porque ele não tem barba.
Já o Everton seria um Amish, ó, prontinho. Mas se atravessa a rua, tem uma outra comunidade que diz que não. O homem pode fazer a barba, mas a mulher tem que colocar o véu. Aí você anda um pouco mais, tem um lugar que diz que não, que a mulher não precisa pôr véu, o homem não precisa usar barba, mas ela tem que usar saia. E não pode cortar o cabelo. Porque quanto mais comprida a saia, quanto mais comprido o cabelo, é como os filactérios, mais santa a mulher é. Outro mais adiante diz que não, que ela tem que usar saia no meio da canela. E tem diáconos com régua na porta da igreja. Porque se ela usar abaixo da canela, é candomblé. Se tiver de rasteirinho e bater um tambor, começa a rodar. Mas se ela usar a saia para cima da canela, isso é pecado. Por quê? Porque isso dá a ideia de libertinagem. Outros dizem que a mulher não pode usar maquiagem. Aí, nesses lugares, quanto mais feios, mais santos. Não pode usar desodorante, não pode depilar. Aí o braço fica parecendo a barba do Everton. Você já imaginou? Porque nós ainda estamos amarrados em cultura, não sabemos discernir o que é moral, imoral e amoral. Que é o que Paulo tenta ensinar os romanos. Primeiro ele teve que ensinar que não há um justo. Aí depois ele fazer esse tratado teológico, lá no final é como se ele descesse um pouco mais a nossa miséria e falasse assim, agora eu vou falar de coisas tão pequenas e insignificantes para que vocês consigam conviver com o diferente sem julgá-lo. E aqui, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ele trata de dois grupos. Todas essas culturas ali, ele define em dois. Dentre eles existem os fortes na fé. Dentre os gentios e judeus existem aqueles maduros na fé. Esses não se importam com dia, com se é sábado, se é terça. Eles já superaram isso. Não se importa se é carne de porco, de carneiro, de zebra, superaram. Mas tem um outro grupo que ele chama de fracos da fé. Que dentre eles estão, talvez judeus recém-convertidos e que não ainda passaram por uma maturação espiritual. Você imagina um judeu que há 50 anos estudava o Torá, ia aos sábados na sinagoga, cobria seu corpo com aquelas vestes do Antigo Testamento, ficava ali lendo o Torá, sem parar, guardando a festa dos tabernáculos, guardando o sábado, guardando agora o domingo e partindo o pão de casa em casa, guardando as festas dos pães asmos, que é a Páscoa, guardando todos aqueles dias, as luas novas. E esse irmão agora crê que aquele Jesus que fora morto era o Messias. Aí ele está no meio de um culto dominical na casa de um irmão, lá em Roma, os cultos eram nos lares, e chega um gentio da Grécia, acabando de palitar o dente, acabando de comer uma costelinha de porco, ou um arroz com... Cadê a dona Silvéria? Cadê a Sil? Hoje nós almoçamos lá na Dona Bela um arroz com suã de porco. Ah, esse judeu ficava doido. E ele julgava o irmão. De repente, esse judeu, sexta-feira, 6 horas da tarde, não tomava mais banho, não escovava o dente, não saía de casa, mas pela fresta da janela ele vê um grego jogando bola com os filhos dele, no sábado. Estão entendendo? E aí a igreja, essas pequenas comunidades,
começam a julgar umas às outras, e aí Paulo traz o argumento dizendo: não, vocês precisam agora aprender que o muro de separação foi derrubado. Não tem mais. É um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só povo, um só céu. Você tem que aprender a conviver com o seu irmão diferente, sem julgá-lo. E o fraco tem que largar de ser abestalhado e ficar escandalizado com coisa à toa. Então o cacete cai nos dois. É como se Paulo falasse: vocês amadureçam. Se você sabe que aquele irmão tem só um mês que converteu, você vai jogar a bola na porta da casa dele dia de sábado. Vai jogar lá longe da casa dele. Espere ele amadurecer um pouco. Você vai entrar aqui na igreja roendo uma suã de porco no dia do culto. Come lá na sua casa. Essa sabedoria que a gente precisa equalizar. Recentemente em Londres tinha 2 grandes pastores. Spurgeon e a outra esqueci. Mas pregavam no mesmo púlpito, eram amigos. Só que esse amigo de Spurgeon gostava de ir ao teatro. E o Spurgeon achava que o teatro, naquele tempo, poderia desvirtuar o colega. 2 monstros da teologia brigaram por causa de teatro. Charles Spurgeon gostava de um poeirinho, vocês sabem disso. Um cachimbo. Você não sabia, não, irmão? Vai escandalizar, irmão. Estou falando do século XIX, irmão. O amigo dele falou: você está falando de eu ir no teatro, mas você pita. Paulo fala: não faz isso. Ninguém pode com a minha consciência. Com o amadurecimento, largaram disso, morreram velhos e amigos. E diz a história que não poucas vezes Spurgeon foi ao teatro com um amigo e percebeu que o teatro não era esse diabo todo que havia só na cabeça dele. Por isso que a gente precisa ter paciência com o fraco. Mas o fraco não pode ser fraco e menino a vida inteira. Tem que amadurecer, meu irmão. Tem que saber que nada pode contra a minha consciência. Senão a gente volta para a Idade Média. Tá bom? Algumas coisas importantes aqui. O problema não era doutrinário, justificação, santificação, doutrina dos santos, as naturezas de Cristo. Não, o problema era as práticas éticas da vida cristã numa igreja onde havia culturas diferentes, costumes diferentes, mas todos pertenciam ao único dono, o Senhor. Daí ele dizer: eu os comprei. Todos eles são meus. Tá bom? Dado isso, eu já disse que a igreja de Roma era mista. Alguns tinham uma consciência mais frágil, outros uma consciência mais madura. Paulo não os chama de hereges, como ele faz em Gálatas, mas orienta ao amor e à consciência individual cristã. E assim ele estrutura o texto em 3 pontos. Primeiro, verso 1 a 4, onde ele diz: acolhei o que é fraco na fé. É interessante que esse verbo acolher, que ele escolhe dentre a literatura grega, né, dá a ideia de receber calorosamente. Não é o que ele usa quando ele fala que a gente tem que tolerar o irmão. Não. O acolher é mais que tolerar. O acolher o fraco é receber com alegria. Não colocando isso como um muro de separação, mas com tranquilidade. É mais ou menos assim. Um colega judeu se converte entre nós aqui, e ele chega para você e fala: olha, eu ainda não consigo comer carne de porco. Ô, meu irmão, o que tem? Come galinha. Mas vou te falar, picanha suína é boa. Mas não tem problema nenhum, porque se você come para Deus.
Eu que não como para Deus. Pois se você vive para Deus. Se você morre para Deus. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. É assim que é acolher. E o débil? O débil, em contrapartida, não pode não te acolher porque você gosta de uma picanha de porco. Ele tem que ter humildade, exatamente como a sua, para dizer que bobagem. Ele come para Deus. Eu não como para Deus. E eu quero alcançar essa maturidade de entender que é só na Cristo e nada mais. Tudo aquilo que coopera para a salvação da igreja não é graça, é mérito. E nós lutamos 100 anos para desfazer os méritos da Idade Média. Olha, nós querendo ir atrás delas de novo. Não come isso, não toca aquilo, não escuta aquilo, não ouve aquilo. Esse quadro aqui traz uma edição para sua casa. Hoje a gente estava rindo lá em casa, né? Lá na casa da Dona Bela, do Grayskull, dos Thundercats, do Caverna de Dragão, do Tiamat com 7 cabeças. Aí eles acham o dragão de 7 cabeças lá do Apocalipse e fala que aquele é o Tiamat do Apocalipse. Essas bobagens que passa. Isso é vento de doutrina. Vai embora. Quando isso aqui chegou na igreja, ó. Isso aqui, ó. Que vergonha. Concílios e concílios. Para ver se podia pôr bateria ou não. Ô, meu irmão. Quanta gente machucada foi embora nessa época. Aí eu fico vendo aqui atrás o Lucas tocando, a Isadora. Eu fico vendo o Everton, careca, solando para a Bruna com as pedaleiras. Olha que maravilha ser livre. Pirei com o seu cabelo, Francisco. O meu é uma merda, olha aqui. O cabelo do Francisco, que top, o cara é músico. Você quer que músico vai ter um cabelo igual ao do Fausto, irmão? Não vai arrumar serviço aonde? Ou Wellington. Cultura. Isso é cultura. Aí o Francisco converte, entrega a vida dele a Cristo. Aí nós vamos chamar o Francisco. Não, meu irmão, aqui é uma concessão de carecas. Porque para ir para o céu tem que ser careca. Só olhar Sidemar, o Everton, olha lá, Lucas, Cleiton, Luizinho, Fausto, eu. É careca quer ir para o céu. Olha eu criando a doutrina aqui. Onde que está isso? Aí o Joey vai fazer um casamento na Escócia. Do filho dele. Com uma escocesa. Ele me manda uma foto de saia. Primeira vez que ele usou saia. Ele disse que é horrível. Porque ao mesmo tempo que ele acha que ele estava vestido, ele tinha a sensação de que ele estava nu. É saia, velho. Num culto. Cultura. Cultura. Nós temos aqui o namorado da Carol, é antropólogo, ele sabe muito bem disso. Até o presbítero Fausto vai te emprestar um livro muito bom de um antropólogo. Está aí, né? Entre os concombas. Outra cultura mais doida que você possa imaginar. Mas tem gente servindo a Jesus lá. Tocando tambor. Descalço. Cultura. Eu já contei uma história, uma experiência aqui. A Irene está aí, gente. Olha lá, ela lá atrás. Olha a Irene, dá a mão aí, olha lá. A Irene está pertinho de Castanhal. Próximo a Belém. Nós moramos lá. Eu já contei o ridículo cultural, Irene, que eu tive lá. Quando eu fui ministrar a Santa Sé, primeira vez, para um grupo de pescadores de uma ilha. Como é que chamava? Era... Não. Agora nem eu lembro. O reverendo Garcia, eu era pastor auxiliar, mandavam as cestas básicas lá e a gente ia lá, tinha uma igreja presbiteriana lá, dessa turma nativa ali. E eu fui lá ministrar ceia e pregar. A igreja de Belém é extremamente conservadora. Na minha época, agora não, mas na minha época não se subia ao púlpito sem paletó.
Cultura. Lá não tinha ar-condicionado. Belém, 45 graus, úmido. Até que Deus ajudou que os mais velhos morreu, os novos estão lá e não precisa disso mais. Cultura. Aí vai eu lá, mais Adriana, servir ceia. Eu cheguei, a primeira coisa que eu notei é que a congregação era cheia de areia. Porque como ela ficava numa baía, o vento levava a areia toda lá para dentro. Mas eu fui lá me limpando de terno. De repente eu fui vendo os irmãos chegarem, todos de chinela, short e camisa de pescador, que é só uma linha assim. E uma que me chamou a atenção era uma menininha do olhinho puxado, que foi com a mulata de um lado, um macaquinho do lado, um mico. Chegou com aquele mico dentro da igreja e ali eu me senti um idiota. Falei, oh meu Deus, me perdoa porque eu não entendi a sua multiforme graça. Que idiota. Aí eles foram chegando todos iguais, cabelinho liso, olhinho puxado, a maioria descendente de indígenas. Cuiarana é o nome da ilha. Cuiarana. E aconteceu algo hilário. No meio de todos aqueles nativos, na hora de servir a ceia, não tinha ninguém. Aí eu olhei e vi um brasileiro lá no meio, que era lá da igreja de Belém. Mas eu não sabia, tinha pouco tempo que eu estava lá, que crente era a mulher dele. Ele não era nem crente, nem nada. Eu pedi ele para distribuir a ceia para mim. Aí, ele veio muito solícito, você lembra dele? Sorriso. Tudo bem, reverendo. Pegou, distribuiu, fez direitinho. Terminou, falei para ele, agora você ora, encerrando a ceia. Ele nunca havia visto uma ceia, nem orado. E eu vi que a mulher dele ficou toda desconcertada lá, mas eu não entendi muito. Ele pegou o microfone, pensa na oração boa. Senhor, nós te louvamos. Eu só desconfiei que ele falou assim, por esse momento eucarístico. Aí eu falei, eucarístico? Eu conheço essa palavra, hein? Quando terminou, ele veio com o reverendo, muito obrigado por ter somado aí no culto. A mulher dele veio e falou, pastor, meu marido é a terceira vez que vem num culto. Falei, rapaz, então ele já é crente, eu não sabia, nem a senhora, porque a senhora viu? Ele era católico, romano, praticante. Eu falei, eu notei pelo jeito dele falar. Cultura. Ninguém viu. Cultura. O que tem eu pegar e pedir o Luizinho para distribuir ceia aqui? Nada, ele é meu irmão. Lá na época de Paulo, a gente sentava na casa deles e a gente partia o pão e ia entregando para um, para outro, e comia. Mas a cultura faz com que engessamentos nos faz segregar e dizer, eu sou de Paulo. Outro diz, eu sou de Pedro. E os mais espirituais diziam, nós não somos de ninguém, nós somos de Cristo. E aí Paulo chega e diz, somos todos de Cristo. Por ele fomos comprados. Assim sendo, cada um vive diante do seu Senhor. Se não veja o verso 5 e 6, um distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor come. Por quê? Porque ele come e agradece. Quem não come, para o Senhor não come. Ele não come e dá graças a Deus também. Por quê? Porque nenhum deles vive para si, nem morre para si, mas são do Senhor. Ele vive e morre para o Senhor. Porque foi precisamente para esse fim, para salvar todos na cultura de cada um, que Cristo morreu, verso 9, ressuscitou para ser Senhor, tanto de um quanto do outro. Aprenda a viver com seu irmão diferente.
Baxter, que foi um puritano inglês, dizia: a igreja do Senhor Jesus é um hospital para almas doentes e não uma corte para juízes severos. Richard Baxter. Vamos ter paciência uns com os outros. Aconteceu um caso de uma irmã que queria batizar. Mas ela ainda lutava com uma coisa que eu sabia, só eu e ela e mais alguns. E ela foi em lágrimas e disse: eu não posso batizar por isso. E era na hora do reunião do conselho, tinha mais uns 11 lá para ser avaliado. Eu falei: então quem deles pode? A senhora podia me mostrar. Aí ela olhou para um, para outro. Todos são pecadores, com pecados diferentes. Se a senhora entregou a vida a Cristo, quer andar no caminho estreito e lutar contra as trevas e contra a carne da senhora, bem-vindo ao time. Pois é isso que nós fazemos aqui. Agora, se come, se não come, se é sábado, se não é sábado. Agora, é claro que tem coisas que são pecado. Quais? Você está estudando na escola dominical. O decálogo define o que é pecado e o que não é pecado. Todos os mandamentos da Bíblia, todos, estão dentro do decálogo. Todos. Pecados relacionados ao corpo, 7º mandamento. Pecados relacionados à autoridade, 5º mandamento. Todos estão lá. Então, o decálogo é uma lei universal. Pecado na Escritura é pecado para todas as culturas do mundo. Esse antropólogo conta que quando ele pregava, eu não sei se era para os concombas ou para outro, que é o reverendo Dr. Ronaldo Lindório, ele conta que em determinado lugar o pessoal tinha mais de uma esposa. A poligamia era cultural. Pronto, o povo converte. E agora? Vai mandar largar das 5 mulheres mais velhas, ficar com a nova, manda largar da nova, fica com as velhas, e os meninos, tinha 10 ficam cada uma. O doutor Ronaldo conta que ele ensinava o seguinte: a partir dessa geração que conheceu a Cristo, ensine eles a casar para que cada um tenha a sua mulher e o seu marido. E daqui para trás, fique com as suas 10 mulheres, cuide delas e de todos os filhos. Você imagina nós lá num culto desse. Pensa aí, dá uma viajada lá. Qual seria a nossa reação? É o que ele vai falar agora. Nós entraríamos em juízo contra ele. E Paulo vai dizer não. Ele foi convertido agora, fazia parte de uma outra cultura. Esses meninos, essas crianças, é que vão praticar a monogamia. Ele não, mas ele é nosso irmão em Cristo. Eu nunca esqueço que eu fui com um reverendo numa tribo no Maranhão. Ele estava, chamava Norval, eu acho que ele é vivo ainda. Estava traduzindo a escritura para um dialecto lá. E a igreja de Belém, não sei se você sabe, a Sociedade Bíblica do Brasil, a sede dela é em Belém. Então a sociedade trouxe o Norval para apresentar o trabalho ainda em manuscritos, para conseguir patrocinador. E nós fomos com o Norval a uma tribo, foi eu, o pastor Garcia e ele. Era ceia, só tinha nós de roupa lá. Os homens tinham um ninho de passarinho que eles punham assim. E as irmãs, no meio do culto, dando mamar para neném. Menino de 4 anos passava lá, dava uma mamada e saía correndo. Rapaz, que ceia mais doida que eu vi. Aí ele chama os presbíteros da igreja que tinha lá. Aí eles vêm daquele jeito. Vai passando. E eu fiquei vendo, na hora de comer, eu nunca me esqueço, tinha escaldado de macaco. Aí, o pastor Norval falou, olha, ele era o tradutor, não pode deixar de comer. O comer para eles, diferente de nós, a cultura, é o ponto mais importante de sincronia entre irmãos.
Falei para ele, então a sincronia vai acabar, Norval. Eu não vou comer isso aí nem a pau, velho. Eu só estou querendo mostrar para vocês que o evangelho é muito maior do que o escaldado de macaco. Provavelmente, se eles viessem aqui, se sentiriam assim entre nós. Se oferecesse para ele uma macarronada com extrato de tomate e lasanha, eles iam achar aquilo muito estranho. O evangelho é maior que tudo isso. O evangelho é Cristo, segundo o texto. Ele morreu e ele ressuscitou, Paulo está dizendo, para salvar tanto um quanto o outro. Foi para isso que ele morreu, precisamente para esse fim. Ele morre e ressuscita para ser Deus de vivos e de mortos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E por que despreza o teu? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Você que é forte, por que você despreza o fraco? Você que é fraco, por que você julga a atitude do forte? Nenhum dos dois estão certos. Jonathan Edwards escreveu a respeito disso. Haverá um dia em que todos os santos e pecadores estarão igualmente silenciosos diante do trono, sem defesa nenhuma, exceto Cristo. Mas eu arrepio inteiro. Estaremos todos lá, sem barba, com barba, cabeludo, com tatuagem, sem tatuagem, comendo ou não comendo. Estaremos todos diante de Deus, o Santo. E ai de nós, seja qual cultura pertencermos, se Cristo, o único justo, não for nosso advogado. Louvado seja Deus que Ele é advogado de todos os injustos que por meio da sua morte foram justificados. O tribunal não é humano. O tribunal de Deus é divino. E aqui ele cita Isaías 45, 23, todo joelho se dobrará. Quem aqui está assistindo The Chosen? Levanta a mão. Quem não for assistir The Chosen, presbíteros, não vai ceiar mais aqui. Você tem que assistir The Chosen. Você não pode perder uma obra-prima dessa. Uma das coisas mais interessantes que o The Chosen me ensinou é a multifaceta cultural que ele colocou de propósito ali. Então a gente vê africanos seguindo Jesus. Tem uma mulher negra, muito bonita, cheia de corrente e enfeites, argolas, ela é africana. Nós temos Maria de Magdala, de uma cidade, de uma cultura completamente metropolitana para a época. Nós temos gente da Arábia, dos desertos. E é interessante que quando ele mostra a multiplicação dos pães, a câmera vai passando assim nos grupos que eles fazem de 100 em 100, de 50 em 50, e eles colocam pelas vestimentas e pela fala, gente de todas as culturas do mundo oriental estavam ali. Daí o salmista dizer que todos indistintivamente adorariam o Senhor. Aprenda a viver com o diferente. E por último, Lutero, quando estava em Worms, lembra da dieta de Worms? Ele diz, a minha consciência, vocês têm que gravar essa frase, que esse aqui é o pênalti da reforma. Ele é levado a Worms, uma dieta, e ele fica um mês estudando, achando que eles iam para um debate. E não era um debate, era um tribunal. E aí eles colocam ele lá no meio, ele prontinho, fiadinho, para discutir as teses dele. Eles falam para ele, você precisa queimar todos os seus livros e negar tudo que você diz, senão você vai ser excomungado. Aí ele diz assim, a minha consciência está cativa na Escritura. E eu só me submeto a Cristo. Olha a liberdade de consciência. Uau! Ele falou, todos esses 1000 anos de cultura que vocês inventaram e criaram, eu não estou livre disso.
a minha consciência só está submetida à palavra de Deus. O que ela diz que é pecado é, mas o que ela diz que não é, não é. Você quer vir para cá de véu? Pode vir. Não tem problema nenhum. Você quer deixar a barba? É caro hoje. Pode deixar. Você quer guardar o sábado? Guarde. Você quer comer? Não quer comer nunca carne de animal de casco bipartido? Isso não nos atinge. Por quê? Porque nós estamos no lugar mais alto. Esperamos que você chegue aqui. Se não, Ele é Deus tanto nosso quanto o seu. Por quê? Porque isso não importa. Isso não importa. Não é? Uma família à mesa, alguns evitam certo alimento por saúde, outros não. Contudo, todos comem juntos, é unidade. É mais ou menos assim. Julgar o irmão em coisas secundárias é como discutir sobre moedas pequenas, enquanto o rei já pagou a dívida. Julgar o irmão por coisas secundárias é como discutir sobre moedas de 1 centavo, enquanto o rei, com letra maiúscula, já pagou a dívida, pois ele gritou por todos: está pago. Não foi só a sua que ele pagou, não. Aplicações. Primeiro, na igreja, não transforme a nossa comunidade em lugar de preferência doutrinária. Isso é feio. Segundo, na minha vida pessoal e na sua, examine o que você faz e seja livre nisso, pois o que você faz para o Senhor. Diz o apóstolo Paulo: tudo que não provém da fé é pecado. Então, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Olha que liberdade isso. Larga de ser crente enjoado, meu irmão. De ir lá falar para o outro. Se for pecado, fale. Mas se for costumes e usos, fique calado. No julgamento, evitar condenar o irmão em questões secundárias, vestes, uso, costumes, vícios. Por que a gente condena os vícios que a gente vê? Mas se a gente abrir o bisturi e entrar dentro do coração, aqui está cheio de vícios. O que a filosofia usa como termo vícios? Difícil de arrancar, cheio de larva, porque é vício velho. E teu irmão aí pelejando para largar um vício, ajuda ele, velho. Ajuda ele. Mostra que Cristo é maior que esse vício. Fala para ele: não desiste não. Vambora, vamos lutar que você vai ganhar isso aí. Eu não tenho esse vício, eu tenho outro. E o Senhor está me ajudando. Mas o que a gente faz na maioria das vezes? Deus, muito obrigado porque eu não sou como ela. Como ele. Cuidado, hein, meu irmão, que no juízo final, Jesus disse que nós seríamos julgados por prostitutas, ladrões e publicanos. Sentarão, ninivitas julgarão vocês. Ninivitas, ele pegou pesado, hein? Às vezes a gente age como Jonas. Imagine Jonas, um judeu daquela época, entrando na cidade de Nínive, a paulista da época. Avenida 9 de Julho, em São Paulo. E o Senhor fala: prega para eles, feliz, o Espírito Santo fala: prega para eles, que eu vou botar para quebrar. Eu vou salvar essa cidade. Eu acho que o mesmo susto que ele teve, nós também teríamos. Aí ele fala: eu vou pregar, esse povo aqui não vai converter nem a pau. Aí ele prega, como ele não conhece nada, ele prega, sai da cidade, senta debaixo de uma árvore do deserto para ver Deus fazer chover. Olha o coração de Jonas. Fogo como foi em Sodoma e Gomorra. Aí Jesus chega para Jonas com um sorriso no rosto. Eu tenho uma notícia boa para você. É mesmo? É. Rapaz, eu converti a cidade inteira. Não vou mais destruí-la.
pensa num cara amargurado, descontente, emburrou. O livro de Jonas termina com ele beiçudo, emburrado, torrando num sol. Acaba o livro. Tem problema com Jonas, mano. Até que o reverendo Joe escreveu um artigo intitulado Eu Sou Jonas Também. E eu li aquele artigo e falei, meu Deus, eu sou Jonas também. Se a Nina não foi igualzinha a mim, já foi em fábrica de carro, se ela não cumpre as especificações que eu coloco aqui, ela não serve para ser minha irmã. Que isso, meu irmão? Ela é outra. Ela é outra vida, outra consciência. O que nos faz irmãos é a mesma graça, a mesma mediação do Cristo, é um só Senhor. Ela é minha irmã. Tem que ser assim. E os pecados que é pecado, eu somo, para que tanto ela quanto eu lutemos contra eles, até que sejamos livres desse corpo mortal. Acho que é isso. Paulo nos chama à humildade e ao amor fraternal, que eu vou falar na ceia. O forte recebe o fraco não julga o forte. E no fim, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, nus. E somente Ele nos vestirá com suas vestes brancas. Todos cegos, Ele nos dará o seu colírio. E nos dará um novo nome. Eu vou terminar com a frase de um cara que eu admiro muito, eu citei ele aqui agora. Spurgeon dizia, abre aspas, a unidade da igreja não está em que todos cantem a mesma nota, gostem do mesmo hino, mas que todos sigam o mesmo maestro. Fecha aspas. Só Spurgeon para falar um trem desse aqui. Não é? Vamos orar.